E aí, galera, estamos de volta aqui analisando a nossa árvore de diretórios do Windows. Então, nós vimos aí a pasta arquivos de programas. Vamos para a próxima, vamos lá. Então, nós temos agora a pasta aí usuários. Olha só, galera. Pasta usuários vai conter, portanto, as pastas e arquivos dos usuários. Caminho para chegar a uma pasta de um usuário no Windows 10. C:/usuários/ o nome do usuário. Então, vamos usar como exemplo eu, Jefferson. C:/usuários/ Jefferson/ documentos, por exemplo. E olha só, uma coisa interessante que já vai ficar uma dica para vocês. Justamente, né? Ou principalmente para quem não estava usando o 7 nem o 8. Não tem mais pronome possessivo, tá? No Windows 10. Então não tem lá meus documentos, minhas imagens, tá? Nada disso. Nada disso. É documentos, imagens, vídeos, tá ok? Sem pronomes possessivos. Fica a dica. Captou o caminho aí? Vamos lá, pode jogar lá. Então, próximo agora a pasta Windows. Então, pasta Windows, C:/Windows, ela vai conter o quê? Os arquivos, né? Pastas e arquivos necessários para o funcionamento do Windows. Então, aquilo que é necessário para que o Windows funcione, o coração do Windows vai estar lá dentro. Bacana? Então, vamos embora. A questãozinha de prova. Ao se instalar o Windows 7, então vamos considerar o 10, versão em português do Brasil, em um computador, automaticamente criam-se 4 pastas de sistemas. Galera, aí você fala, mas não são só estas. Sim, mas ele não falou que era apenas, só citou, né, 4 pastas. Arquivos de programas, tem lá? Tem lá, beleza. Contas de usuário, tem lá? E muita gente passa batido aqui. Galera, não tem contas de usuário, né? Contas de, não tem. Tem a pasta usuários. Pasta Windows, tem? Tem. Meus documentos, não tem meus documentos, tá? Então, portanto, o item está errado. Vamos embora. Em qual pasta de uma instalação padrão do Windows 7 ou do 10, né, serão armazenados os arquivos e os atalhos presentes na área de trabalho de um usuário cujo login é URS 90235. Então, o nome do usuário é isso aqui, ó. Um troço bem estranho, né? Vou apagar aqui porque não tem interrogação, é só aqui, ó. Tá? URS 90235. Então, lembre-se de um usuário. Os arquivos dos usuários, todos os arquivos. Primeiro, todos os arquivos estão onde? No C:/. Então, vamos ver se isso me ajuda a eliminar alguma opção. Vamos dar uma olhada. Olha lá. Então, não. A, B, C, D e E, todos têm C:/. Aí eu vou lembrar que depois do C:/, os arquivos dos usuários vão estar na pasta usuários. Então, na letra A, não. Opa, letra B tem usuários, letra C tem Windows, não, D tem arquivo de programas e E tem Windows. Ah, então ele facilitou muito, né? Letra B, C:/, usuários, o nome do usuário e a pasta que ele quer acessar. Então, portanto, aí, nossa opção correta, letra B de bola. Bom para passar. Beleza? Captou então aquele raciocínio? Aplica-se aqui, ó, dentro da questão, resolve, passou, felicidade. Vamos embora. Em geral, há no sistema operacional Windows uma pasta de sistema denominada arquivos de programas, na qual estão contidos os arquivos necessários para o funcionamento de alguns programas instalados pelo usuário. Apagar ou mover esses arquivos pode prejudicar o funcionamento desses programas instalados. Então, aqui ele está falando que pode prejudicar. Lembra que eu falei que não era correto apagar os arquivos com a intenção de instalar? Por quê? Porque pode prejudicar, então o item está certinho. Bacana? Vamos lá. No momento da instalação do Windows 7, uma pasta denominada Windows é criada automaticamente. Então, no 10 também. Então, tá tranquilo. Nessa pasta serão armazenados, por exemplo, os arquivos do sistema e outros programas produzidos pela Microsoft. Opa! E outros programas produzidos pela Microsoft, como o Microsoft Office. Espera aí. Galera, na pasta Windows tem aquilo que vem com Windows, certo? Lógico, depois são acrescentados drivers e outros arquivos lá. Mas os arquivos dos programas instalados pelo usuário não vão para a pasta Windows, vão para a pasta arquivos de programas. Aí é óbvio, né, que aqui tem um conhecimento a mais. Eu tenho que saber que o Office não vem junto com o Windows. É que às vezes acontece, alguém compra um computador em uma loja, né, desde um supermercado, uma loja especializada em informática, e já vem o Office lá, porque eles instalaram, né, como comodidade ou como brinde, né, para vender o computador. Mas ele não faz parte do Windows. Ou seja, se eu apagar aquele Windows e instalar outro Windows ali, novamente, outro Windows 10, que é o nosso caso, não vai ter o Office lá. Eu tenho que instalá-lo novamente.
Bacana? E ao fazer essa instalação, por padrão, os arquivos do OSSI vão lá para a pasta arquivos de programa, não vão para a pasta Windows. Portanto, o item está errado. Vamos marcar? Então, vem na fé, ó, item erradinho. Bacana? Vamos embora. Vamos falar agora sobre as bibliotecas. Cara, muitas questões sobre bibliotecas. Muitas questões. Primeiro fato, antes de nós mostrarmos qualquer coisa, eu falar qualquer coisa aqui, né? Falar não, mostrar principalmente, eu tenho que ter consciência do seguinte: bibliotecas não armazenam nada. Então, através das bibliotecas eu vou criar um atalho. Mas pense nesse atalho como um espelho para a pasta. Então, eu tenho uma pasta que está em algum local do computador, né? E eu não quero tirar aquela pasta de lá, mas eu quero acessá-la rapidamente através das bibliotecas. Legal, eu vou lá na biblioteca e crio um atalho para aquela pasta. Tá? Então, a pasta continua armazenada onde ela está, mas agora ela pode ser acessada a partir da biblioteca. Então, veja, a pasta vai ser tirada do seu local para dentro da biblioteca? Não. Mas eu posso acessar o conteúdo da pasta lá pela biblioteca? Posso. Lembra a ideia que eu falei do espelho? Então, ela reflete o conteúdo da pasta. Só que aí tem um detalhe. Aqui na biblioteca, então, estou fazendo essa separação aqui, né, no espaço aqui, a pasta está aqui, a biblioteca está aqui. E eu estou acessando os arquivos aqui, pela biblioteca. Eu quero apagar um arquivo pela biblioteca. Pode? Pode. Então, ela reflete o que tem na pasta. O que eu faço aqui reflete na pasta e vice-versa. Então, se eu for na pasta e apagar um arquivo, esse arquivo, obviamente, não vai aparecer na biblioteca. Tá? E se eu apagar o arquivo aqui na biblioteca, ele sai lá da pasta. Então, captou aí? As bibliotecas não armazenam, mas permitem gerenciar o conteúdo das pastas, certo? Então, eu posso apagar o conteúdo. Eu não posso apagar a pasta efetivamente. Então, vamos supor que eu tenho uma pasta lá chamada férias, por exemplo. E eu criei um atalho para férias lá em biblioteca. Então, eu criei uma biblioteca chamada férias, que contém um atalho para a pasta férias. Aí eu não quero mais a pasta férias. Eu desgostei da pasta férias, quero apagá-la. Não pode. Não na biblioteca. Lógico, se eu for lá na pasta efetivamente apagar, apaga. A biblioteca férias continua existindo, mas sem nenhum conteúdo, porque eu apaguei a pasta original. Tranquilo? Vamos dar uma olhada então? Vem comigo. Então, aqui estão minhas bibliotecas, ó. Vamos dar um zoom aí, ó. Ups, bem zoom, né? Estas aqui, galera, né, tirando concursos, então, antes que eu cometa uma gafe aqui, né? Essas aqui, ó, daqui para baixo, são as bibliotecas padrão do Windows, que já vem no Windows, tá? Concursos foi uma biblioteca que eu criei, tá certo? Então, quais são as bibliotecas padrão do Windows? Documentos, imagens, músicas e vídeos. Posso apagá-las, Jefferson? Posso. Documentos contém um atalho para a pasta documentos do usuário corrente. Então, eu quero acessar os documentos do usuário, eu posso acessá-lo através da biblioteca documentos, dentro daquela lógica que eu falei. A pasta documentos do usuário está lá naquele caminho que nós conhecemos, C2 pontos, barra usuários, barra o nome do usuário, barra documentos. Aqui é um atalho para a pasta, então eu posso acessar, manipular os arquivos, gerenciar, sem problema. Vamos lá. Continuando nossa lógica aqui então. Aqui eu estou adicionando uma pasta às bibliotecas. Então, o que eu vou fazer aqui? Que eu cheguei numa determinada pasta que eu quero adicionar, eu cliquei. Então, a pasta está bem aqui embaixo, bem no cantinho aqui, não dá nem para ver direito, né? Por isso que eu circulei aqui, ó. A pasta em inglês, cliquei com o botão direito, e aí eu vou escolher a opção incluir na biblioteca, e aí você vai observar o que é o seguinte, galera. Ele vai me apresentar as bibliotecas que já existem, tá? As bibliotecas que já estão lá, e a opção também de criar uma nova biblioteca. Por que eu estou falando isso? Porque eu já falei, na verdade, que eu criei as bibliotecas, né? Mas já caiu numa prova que eu não poderia criar uma nova biblioteca. Então, mentira, está aqui, eu posso criar uma nova biblioteca, sem problema. Posso escolher uma que já existe e adicionar a pasta lá. Então, veja, eu tenho a biblioteca documentos. Por padrão, ela já traz um atalho para a pasta documentos. Então, tem uma pasta que é um atalho, né, para a pasta documentos. Mas caso eu queira criar uma nova biblioteca ali, né, uma nova pasta lá dentro, um atalho para a nova pasta, sem problema. Ou criar também uma nova biblioteca, uma nova coleção, sem problema. Beleza? Vamos lá. O Windows 7, por meio de bibliotecas, permite ao usuário reunir arquivos de diferentes pastas em um mesmo local, sem movê-las das pastas de origem. Corretíssimo, né? Então pode trazer aí para o Windows 10 sem nenhum problema. Julgue o item seguinte relacionado a conceitos de organização, de segurança e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. As bibliotecas no Windows 10, né, no 7 e no 10, gerenciam arquivos, mas não os armazenam.
embora tenham a capacidade de monitorar as pastas que contêm os itens, permitindo que os arquivos sejam acessados e organizados de várias maneiras. Item correto, tá? Item correto, beleza? Certo, 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 certo. Então, tudo aquilo que nós falamos aplica-se aí, né? Olha só o tamanho da questão. Essa aqui é a questão que, às vezes, na prova, a pessoa chega, olha, respira e fala, ai, Senhor, e agora, né? Então, calma, galera. Você está estudando aqui, tenha confiança. Leve seu conhecimento, tá? Para que você aplique lá na prova com confiança. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Considere que o usuário de login João José, então esse aqui é o nome do usuário, tá? Só para a gente pegar uma informação aqui. Esteja usando o Windows Explorer, né, nosso explorador de arquivos, no Windows 10, para navegar no sistema de arquivos de um computador com ambiente Windows 10. Beleza. Considere ainda que, enquanto um conjunto de arquivos e pasta é apresentado, o usuário observe na barra de ferramentas do Windows Explorer as seguintes informações: bibliotecas, documentos, projetos. Então ele está acessando essa pasta aí, projetos, a partir do que, galera? Das bibliotecas. Nessa situação, é mais provável que tais arquivos e pastas estejam contidos. Opa, contidos. Vê que eu estou dando bastante ênfase nessa palavra, né? No diretório C:/bibliotecas, /documentos, /projetos. Que no diretório C, usuários, João José, documentos, projetos. Bom, então ele está falando que os arquivos, ó, arquivos, estejam o quê, galera? Arquivos, vamos fazer o link aqui, ó, contidos, onde? Onde? Nas bibliotecas. Epa. Então, o item está errado. Captou o erro? Por quê? Porque as bibliotecas não armazenam, né? Vimos questões anteriores que também frisavam isso. Permitem que eu gerencie o conteúdo, mas sem o armazenar, né, efetivamente. Beleza? Então, vamos embora. Vamos falar aqui um pouquinho da barra de endereços do Windows Explorer, então, né, que é do nosso explorador de arquivos, perdeu o costume. Então, está aqui nossa barra de endereço. Então, ela vai exibir, efetivamente, aí, o endereço do local que eu estou acessando, né? E uma coisa interessante que você observa, e eu falei lá do pronome possessivo, esse aqui não é possessivo, né? Está indicando, ó, mas você observa aí que está aqui também, ó, ele não tem meu computador, mas ele fala este computador, né? Então, pronome demonstrativo, tá? Demonstrando este computador. Antes, bem antes, em versões anteriores, era meu computador, né? Meu. Então, não tem mais esse pronome possessivo. Mas é interessante ressaltar essa mudança em relação às versões até mais recentes, tá? Que saiu de computador, meu computador, para este computador. Beleza? Vamos lá. Vamos embora. Então, aqui na barra de endereços, o que eu tenho aqui, galera? Eu tenho a opção de clicar nessa setinha, né? Que está bem indicada aí, bem indicada com uma setona, né? Então, essa setinha, quando eu clico, o que ela exibe? As respectivas subpastas, né, daquela pasta que eu estou clicando. Então, a última pasta aí, no caso, é Jefferson. Lá tem a setinha e eu exibo as subpastas. A partir daí, que exibiu as subpastas, eu posso acessar, né, o que foi exibido ali simplesmente clicando naquilo que eu quero acessar. Vejam, quando eu chego numa pasta e não há setinha depois da pasta, é simples, é porque ela não contém subpastas. Então, não tem muito mistério aí. Vamos lá. Aqui na outra imagem, eu tenho a opção de clicar na própria pasta. Então, não quero exibir a subpasta, mas eu quero acessar aquela pasta. Então, por exemplo, a pasta documentos. Eu vou lá e vou clicar na pasta documentos, tá? Então, ele vai acessar aquela pasta. Vejam, isso é uma coisa, né, dinâmica, que antes, né, em versões bem anteriores ao 8, ao 7, não tinha. Ele mostrava o caminho onde eu estava, mas não tinha essa possibilidade de navegar nas pastas clicando lá na barra de endereços. Então, para quem está antes do 7 ainda, é interessante conhecer isso aqui. Para quem está no 7 e vem no 8, então vai perceber, continuou na verdade, continuou. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou arrastar arquivos. Então aqui você já está, vamos dizer assim, doutrinado aí, né? Treinado. Lembrando que letras seguidas de 2 pontos no Windows representam quem? As unidades lógicas, né? Então C 2 pontos, D 2 pontos, aí eu tenho unidades lógicas. Então, tá bem claro aí, tem uma barra laranja aí separando as unidades lógicas. Então, vamos acompanhar aí. Vamos lá, acompanha comigo aí. Primeiro procedimento, eu vou arrastar um arquivo da pasta A para a pasta B. E aí, óbvio, eu vou lembrar e vou visualizar que a pasta A e B, elas estão na mesma unidade lógica, no mesmo disco, C para o C. Então, nós veremos o que vai acontecer.
Depois, na sequência, vamos lá. Na sequência, eu vou arrastar o arquivo de A para X. Aí, o que eu vou considerar aqui? Aqui eu tenho que considerar que A e X estão em discos diferentes. São, portanto, unidades lógicas diferentes. Beleza? Vem comigo. Vamos embora. Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro procedimento aí. Arrastar de A para B. Então, observa, galera, que nesse caso ele vai mover o arquivo. Ó. Então, ele tira o arquivo de A, quando termina, obviamente, né, para B. Então, ele move o arquivo. Move, tira de A para B. Tá? Aqui eu estou considerando que eu estou arrastando o arquivo com o botão esquerdo, só para ficar claro aí, tá? É possível fazê-lo com o botão direito, mas aí é diferente. Ele vai já de cara perguntar o que eu quero fazer, se eu quero mover ou copiar com o botão direito. Com o esquerdo, ele move. Cheguei lá, soltei, moveu. Vamos lá. Próximo agora eu vou arrastar de A para X. Então, discos diferentes, de A para X, ele copia. Então, ele mantém lá na origem, copiando. Então, posso usar como exemplo aí, quando eu conecto um pendrive na máquina. Então, você pode pegar um arquivo que está na sua máquina, sem medo, e só arrastando com o botão esquerdo, né, e arrastando para o pendrive, soltando, ele vai copiar. Ou seja, vai ficar o original lá onde está, copiar o arquivo do pendrive. Por exemplo, músicas que você quer usar no carro, né? Ou áudio aí de aulas, né? Você vai arrastar áudio original, né? Nada pirateado, que isso aí é crime, né, galera? Então, você vai arrastar, soltar e vai copiar para o seu pendrive, para você poder ouvir no seu carro. Bacana? Vamos lá. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento de antes, mas eu vou estar pressionando e mantendo pressionada a tecla Ctrl. Então, veja só. Eu vou arrastar dentro do C de A para B, só que agora eu vou estar pressionando a tecla Ctrl ao mesmo tempo. Então, eu não vou soltar Ctrl, eu vou pressionar Ctrl e vou arrastar. Beleza? Vem comigo. Antes, ele movia o arquivo, agora com Ctrl ele vai copiar. Aí, muita gente fica com a dúvida. Ah, Jefferson, agora então, quando eu fizer do C para o D, antes ele copiava. Com Ctrl, como ele inverteu o que ele fazia, né, na mesma unidade, ele vai inverter aqui. Negativo. Já guarda. Ctrl sempre copia. Então, quando é na mesma unidade, ao invés de mover, ele vai copiar. Então, vai trocar. Mas de uma para outra, ele já copiava? Continua copiando. Observa. Então, aqui, ó, ele continua copiando. Não há alteração, beleza? E agora com Shift. Opa, quando eu arrastava na mesma unidade, ele movia, certo? Sem usar nada, né? Usando o Shift, ele continuou movendo. Então não mudou. Beleza, aqui não. Mas quando eu arrastava de A para X, ele copiava. Agora com Shift, ele vai mover. Olha que legal, certo? Então ele está movendo. Galera, então fica atento. Ctrl sempre copia, Shift sempre move. Gerson, mas vamos supor que eu queira criar um atalho do arquivo na outra pasta. Não mover, mas só um atalho, né, em algum local. Aí você vai pressionar Ctrl Shift junto, as duas juntas, né, e arrastar o arquivo. Onde você soltar, vai ser criado apenas um atalho, não é uma cópia, tá? Só um atalho. Tanto é que você pode apagar o atalho sem afetar o original. Ou arrastar pressionando a tecla Alt, A-L-T. Arrasta, solta, cria um atalho. Tranquilo? Vamos lá. No Microsoft Windows XP, se um arquivo for arrastado pelo mouse pressionando-se simultaneamente a tecla Shift, opa, lembra? Lembra? Shift sempre move, não importa a origem, não importa o destino. Então, Shift sempre move. Vamos lá, vem comigo. O que vai acontecer, né? Será movido o arquivo para a pasta de destino se as pastas de origem e destino estiverem na mesma unidade, ou se estiverem em unidades diferentes. Cara, perfeito. Olha só a letra B. Movido o arquivo para a pasta de destino se as pastas de origem e destino estiverem apenas em unidades diferentes. Não, tanto faz a unidade que ela está. Letra C, copiado. Não, Shift sempre move. Então você já vai lá, né, na hora da prova e coloca lá para você lembrar. Move. D, copiado. Não, teria que ser o Ctrl. E, criado na pasta de destino um atalho. Não. Para criar um atalho, aquilo que eu falei. Ou eu uso o Ctrl Shift junto, ou a tecla Alt. Então, no caso aqui, matamos na letra A, porque ele fala que vai ser movido, independente da origem e do destino. Bom demais, né? Vamos lá, galera. No Windows, quando um ícone associado a um arquivo for arrastado para um disco diferente, olha, tem que prestar atenção nisso, do atual, né? Será criada uma cópia, então será criada uma cópia do arquivo, sendo mantido o arquivo no disco de origem. Opa, perfeito, né?
quando vai de um arquivo para o outro, vejo que aqui ele não usou nenhuma tecla, né, de complementar, digamos assim, um Ctrl ou Shift, então eu tenho que lembrar do padrão. O que ocorre por padrão? Quando eu arrasto de um disco para o outro, copia. Pronto, está aqui a questão, marquei, felicidade, posse, né? Ô, glória! Vamos lá, galera, vem comigo. Vamos falar agora aqui do painel de controle. Então, a partir dele, nós já vimos aí, né, uma variação, digamos assim, do painel de controle, que é alguns chamam aí, né, de outro painel de controle, mas é uma forma diferente de acessar opções de configuração do Windows, tá? Que nós vimos lá através do menu iniciar, nós vimos através da área de notificações e efetivamente o bom e velho painel de controle, né? Que se parece inclusive muito com as versões próximas aí do Windows 10. Lógico que você vê que eles mudaram os iconezinhos e tal, mas na essência você vai ver que as configurações, algumas coisas são muito parecidas, beleza? Primeiramente, dá uma olhada na imagem aí. Você vai ver que ele pode ser exibido aí, onde está piscando aí, ó, por ícones grandes, que é a exibição que está mostrando para vocês, e ele pode ser exibido também por ícones pequenos, então é outra forma. E ainda por categoria, né, que é a forma que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? Então não tem muito mistério. Categoria, o que ele vai fazer? Ele vai agrupar as funções do painel de controle de acordo com a sua categoria, tá ok? Ele vai agrupá-las de acordo com a sua categoria. Vamos trabalhar então, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma que eu fiz, né, destacar as categorias. Vamos lá. Você vai observar então, quando aparecer assim, ó, né, com essa borda laranja, trata-se aí, portanto, de uma das categorias do painel de controle. Eu vou voltar a imagem, você vai ver que a primeira categoria então, ó, sistema e segurança. Tá aqui, ó, sistema e segurança, beleza? Aí você observa aí na imagem ainda, galera, que ele dá um resumo do que eu encontro lá dentro, ó. Verificar o status do computador, salvar cópias de backup dos arquivos com histórico de arquivos, backup e restauração, né, que é uma ferramenta que vem do Windows 7, encontrar e corrigir problemas. Então ele me dá aqui uma prévia de quais as funções. Vamos dar uma olhada então, dentro do sistema e segurança, só para ficar claro, algumas funcionalidades que eu tenho lá. A primeira delas aí trata da central de ações, a bandeirinha, né, que está aqui, que não aparece mais lá na área de notificação, a bandeira, aparece aquele iconezinho lá como se fosse um balãozinho de fala, né, que eu falei para vocês lá atrás, tá, que você já sabe identificar lá, e vai me notificar, né, sobre o que está ocorrendo no Windows, tanto problemas de um modo geral, a parte de segurança, a parte de manutenção, vai ser informado lá dentro. Então, por exemplo, quando eu desativo o firewall do Windows, por exemplo, que é um item de segurança do Windows, ele vai né, a central de ações vai me notificar daquilo ali, ó, o firewall está desativado. Tá? Então é importante que você ative, que você baixe um outro, enfim, vai me sugerir alguma correção para aquilo. Ou mesmo para que eu não veja, eu posso configurar para que eu não veja mais aquela notificação. Falar, não quero o firewall, pronto, desligo. Tá? Vamos lá. O firewall do Windows também vai estar lá dentro. Então, o que é o firewall, né? Então, o firewall, como você já deve ter estudado em outra aula aí, é um item de segurança, como eu acabei de falar, né? Que vai fazer o quê? Vai monitorar, vai controlar, vai filtrar, é a melhor palavra que tem, né? Ele vai filtrar as minhas conexões de entrada, as que vêm para o computador, e as que saem do meu computador para uma rede, né? Vendo aquelas que são permitidas ou não. Então, aqui no meu firewall do Windows, eu posso desativá-lo, como eu já falei, né? Já teve uma questão de prova que disse que não podia, pode, não é recomendado, então vejam bem. Pode, mas não é recomendado. Eu posso configurá-lo para permitir conexões ou não. Então ele já vem com as configurações prévias, mas eu posso pegar e falar, ó, determinado programa não pode acessar a internet nem receber conexões. Então, quando eu tentar usar aquele programa e ele vai tentar se conectar à internet, ele não vai conseguir, porque está configurado no firewall. Chamamos isso de criar uma política, uma regra de segurança para o firewall, tá ok? Ou também eu posso desbloquear um programa, né, que às vezes não está conseguindo se conectar à internet porque foi bloqueado pelo firewall. Eu posso ir lá e desbloqueá-lo. Beleza? Então vamos embora. Sistema, no ícone sistema, galera, né, que está dentro da categoria que nós já falamos, sistema de segurança, eu posso aqui, ó, exibir a quantidade de RAM, que é a memória do computador, né, a velocidade do processador, iniciar assistência remota, ver o nome desse computador ou permitir o acesso remoto, por exemplo, né? Então aqui eu acessei aqui o ícone sistema, efetivamente. Então todo esse resumo que ele falou, e aqui é importante, porque ele pode perguntar na prova, uma das formas que eu tenho para descobrir a versão do Windows que eu estou usando. Então lembra que eu falei lá atrás as edições do Windows? Então qual é a edição do Windows que eu estou usando aqui? Vamos lá. Quando eu clico em sistema, ó, primeira informação já está mostrando ali, ó, que o meu é o Windows 10 Pro. Tá? E embaixo ele está dando um resumo da máquina aí, né? Não tem muitos detalhes, mas informa aí.
o fabricante do meu processador, né? No meu caso aqui um Quad, quanto que eu tenho de memória RAM, isso é importante em alguns casos, né? O tipo do sistema, se ele é de 64 bits ou 32 bits, ó, isso é importante, tá? Vai estar aqui informado que às vezes determinados programas eu tenho que baixar compatível, o programa compatível com a versão que eu tenho, 32 ou 64, então são duas, né? Possíveis, dependendo da edição do Windows. Vamos lá. E embaixo, ele está dando aqui, como ele já havia falado, né, o nome do computador, o nome completo do computador, que vai estar disponível em qual grupo de trabalho que eu estou inserido, porque isso é importante, dependendo da configuração que eu esteja fazendo no computador para acessar uma rede, né, pode haver alguma incompatibilidade ou não estar no mesmo grupo que os outros computadores e vai dificultar ou impossibilitar, né, o compartilhamento de arquivos e pastas aí, tá? Ou impressoras aí. Vamos lá. E embaixo aqui, sobre a ativação do Windows. Então, ele está mostrando aqui que a ID, né, do Windows não está disponível. Bom, só para salientar aqui, galera, meu Windows é original, tá? Não sei por que ele está informando isso aqui, que não estava disponível no dia, tá? Não fui atrás, na verdade, para saber, mas depois eu vou contactar a Microsoft. Mas pode ficar tranquilo, garanto a vocês que não é pirata, tá ok? Não é um Windows pirata. Isso aí eu estou salientando para vocês. Vamos lá. E ainda eu tenho aqui as opções de energia. Então lembra, quando eu falei para vocês que, por exemplo, eu quero ativar a opção de hibernar, vai estar aqui dentro. Eu posso configurar também as opções quando o computador entra no modo suspensão, com quanto tempo ele vai entrar, né? Se for um notebook, quando eu baixo a tampa do notebook, se eu quero que ele suspenda, se eu quero que ele hiberne, se eu quero que ele entre no modo suspensão, por exemplo, com 5 minutos de inatividade, com 10 minutos, que ele desligue o disco rígido após tanto tempo sem uso ou não, né? Então, todas as configurações aqui que envolvem diretamente o consumo de energia vão ser trabalhadas aqui dentro, tá ok? Lógico que tem que ser tudo compatível com o hardware do meu computador, então já vai estar ali de acordo com o que o meu computador suporta. Vamos lá. Aí eu tenho aqui a opção backup e restauração. Então, olha só, galera, eu posso tanto iniciar, né, o procedimento de backup ou restaurar o meu computador. Então, isso é importante. Restaurar quer dizer voltar as configurações do sistema a uma data anterior. Lembre-se que a restauração do sistema ela não afeta os arquivos do usuário, tá? Então, quando eu restauro o computador, eu não vou perder. Então, hoje, primeiro dia do mês, por exemplo. Então, aí eu fui usando até o 5º dia do mês, por exemplo. Aí lá no 5º dia deu algum problema, eu preciso voltar lá para as configurações do primeiro dia lá, né? Onde eu tinha salvo, eu criei um ponto de restauração. Aí esses 5 dias que eu usei o computador ali, eu vou perder os arquivos que eu criei? Não, não vou perder, tá? Então eu volto, os arquivos mantêm, mas os programas que foram instalados, eles são automaticamente instalados. Guarde isso aí, viu? Vamos embora. Criptografia de unidade, disco, BitLocker, né? Então, lembre-se que nem todas as edições do Windows 10 vão ter essa ferramenta. O Pro é uma delas, que tem, né? Está disponível o BitLocker. Para que serve isso aí? Para criptografar os dados do seu HD. Então, supondo que você queira ativar essa ferramenta, você vai lá, pega a unidade que você quer, ativa o BitLocker, coloca uma senha e a partir daí todos os seus dados são criptografados. Mas, galera, cuidado, que se você perder essa senha, você perdeu seus dados, tá? Então, se alguém roubar o seu computador e tentar acessar seus dados, não vai conseguir. Se alguém tirar o seu HD e colocar em outra máquina e pegar seus dados, não vai conseguir, né? Teoricamente, né, galera? A ferramenta se propõe a isso, tá? A encriptação dos seus dados no disco rígido. Beleza? Então, galera, fechamos aqui mais um bloco do Windows 10. Voltamos já já. Valeu!